Olá, bom dia. Terça-feira, 29 de outubro. Está começando o ESB Notícias, primeira edição. As principais informações de Vitória da Conquista e região, você assiste a partir de agora. Câmara de Vereadores homenageia ex-policial rodoviário federal mais conhecido como Canarinho. Dia do livro, é hora de incentivar a boa leitura. E mais, a audiência pública discute a falta de condições estruturais e a superlotação do presídio Newton Gonçalves. Essas e outras informações agora no ESB Notícias, primeira edição. A Comissão Permanente do Vestibular, a COPEV, prorrogou o prazo para as inscrições do vestibular. Você tem até o dia 31 de outubro para escolher um dos cursos aqui da UESB e efetuar sua inscrição. Mas atenção, é preciso estar usando o navegador Mozilla Firefox. As provas acontecem de 8 a 10 de dezembro. Qualquer dúvida, você pode acessar o site do vestibular ou ligar para o telefone o 3424-8757. Ontem à noite, a Câmara de Vereadores prestou uma homenagem a Adalberto Peixoto do Couto, ex-policial rodoviário federal mais conhecido aí como Canarinho. Na audiência pública estiveram presentes amigos, familiares e autoridades. A vocação e o amor pela polícia veio desde criança. Depois que tirei o primeiro grau, eu fui para Salvador. Em Salvador eu entrei no cabo submarino porque era uma farda, não era serviço militar. Então tem nos documentos que eu tenho apresentado por aí, eu fardado, novinho ainda, 17, 18 anos, no cabo submarino com aquela farda. Era um serviço de telégrafo, a firma era The Western Telegraph Company Limited. Eu fiquei lá uns 2 anos. Depois fiz o curso tirei carteira de motorista, vim aqui para a Conquista, entrei no DNR, que é subordinado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. Aí fiquei aí no DNR trabalhando com... E a Polícia Rodoviária Federal também era subordinado ao DNR. Então eu fiquei como motorista da Polícia Rodoviária, motorista do DNR, que tudo era a mesma coisa, né? Até quando, em 1960, surgiu uma oportunidade aí para a gente fazer um concurso, uma prova de seleção. E nessa prova de seleção eu tive êxito, né, na prova e passei para a Polícia Rodoviária Federal, que para mim foi uma alegria, uma riqueza. Eu estou até hoje respirando Polícia Rodoviária Federal. Foram 42 anos de profissão dedicados à Polícia Rodoviária Federal. E essa paixão dura até hoje, quando Adalberto relembra fatos que ocorreram naquela época. Canarinho conta que ajudou a salvar vidas e também retirou muitos corpos em acidentes. Se eu pudesse, eu estaria lá. Ainda estaria lá. Passei alguns vexames, algum gosto de sangue na boca, marginal. Mas tive o prazer de salvar tirar muitos corpos de dentro d'água. Houve aqui mesmo um acidente aqui na Lagoa de Baixo, onde ajudei a tirar 19 pessoas mortas, inclusive. E o ônibus estava totalmente submerso. Eu tenho até foto ainda. Adalberto Peixoto do Couto é mais conhecido como Canarinho, apelido dado por um chofé que trabalhava com ele na época da polícia. Eu fiz a Jequié em 2 horas e 8 minutos daqui para lá. Então, porque eu andava voando. Disseram que eu corria muito. E na motocicleta também eu corria muito. Fiz escolta de segurança para João Goulart, inaugurar o asfalto da Rio Bahia. Ele saltou na divisa, o avião pousou na divisa, o campo foi feito justamente para isso. Só para ele pousar na divisa. E nós fizemos escolta de segurança. E aqui eu fui guarda de honra, né? Segurança dele ao lado, ele estava almoçando ali lá dentro do DNR, hoje é DENIT, lá mataram acho que 3 ou 4 vacas. A inauguração foi bonita. Naquela época, em 1963, acho que no final de 63. Aí eu fiquei ao lado dele assim, mantendo vigilância ali e tal. Isso aí. O inspetor da PRF, José Carlos Santana, veio representando o sindicato da categoria. Em reconhecimento aos serviços prestados,
trouxe uma placa de honra ao mérito para homenageá-lo. Não tinha como não virmos aqui hoje para prestar essa homenagem ao nosso querido colega Adalberto, o conhecido como Canarinho, até porque ele é um exemplo vivo, né, de um servidor público no Brasil. Eu não falo somente em nome do Sindicato dos Inspetores, não. Ele é um exemplo de dedicação, de empenho em cumprir bem a sua função, com responsabilidade. E uma coisa muito importante é o que nós chamamos a atenção, inclusive aos novos servidores públicos em geral, a falta de amor que muitas vezes as pessoas estão entrando no serviço público, que às vezes só vem por causa do salário. E isso tem que mudar. E um exemplo dessa postura que nós entendemos que futuramente deve acontecer no serviço público é exatamente seguir os passos de um homem como esse. A família, amigos e várias personalidades conquistenses estiveram presentes na audiência pública em homenagem aos 42 anos de sua história na PRF e aos 80 anos de vida. No evento, o Canarinho recebeu uma moção de aplausos na Câmara de Vereadores pelo justo compromisso e serviços prestados à população. Canarinho é uma pessoa muito querida na nossa comunidade, mora em Vitória da Conquista por muitos anos, já foi um rodoviário que escoltou o Papa, escoltou o presidente da República, tem uma gama de serviços muito relevante prestado à nossa cidade, então nós estamos muito satisfeitos com essa homenagem, que é mais do que justa. E satisfeito? Muito satisfeito, graças a Deus. Eu tenho que agradecer muito esse povo de Conquista, né? Um povo hospitaleiro. Eu quero, inclusive, agradecer ao IBAMA, né? Que não se incomode com o passarinho, especialmente se for o Canarinho, que é bem zelado aqui em Conquista. Superlotação, estrutura ineficiente e falta de investimento no setor foram alguns dos temas debatidos pelas autoridades na audiência pública que chamou a atenção para as condições do presídio Newton Gonçalves. A situação é grave e necessita urgente de uma solução. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em parceria com outras entidades, realizou na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista uma audiência pública que debateu a situação do presídio Newton Gonçalves. Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil está muito preocupada com a situação de Conquista. Não é possível que a segunda ou terceira cidade do estado não tenha um presídio digno para poder atender os encarcerados. O presídio Newton Gonçalves está em situação de extrema dificuldade, com esgotamento sanitário precário, com dificuldade de espaço e atentatória aos direitos humanos essa condição. E por conta disso, a OAB está se juntando com o Conselho da Comunidade nessa briga com o objetivo de fazer de imediato, forçar o governo a construção do presídio. Superlotação, problemas nas questões estruturais e falta de investimentos no setor foram alguns dos temas debatidos durante a audiência pública. As condições do presídio Newton Gonçalves, condições estruturais, são totalmente inadequadas, ou seja, a insalubridade do presídio Newton Gonçalves inviabiliza a própria prisão cautelar, pois a prisão provisória, ela é admitida em lei? É. No entanto, quando um cidadão ele é preso, não são todos os seus direitos fundamentais que são restringidos. Ou seja, nós não podemos apenas amontoar pessoas em um determinado local. Deve ser garantidos os direitos fundamentais mínimos àquele cidadão preso. O presídio Newton Gonçalves tem capacidade para abrigar 187 detentos e atualmente comporta com mais de 300 internos sob custódia do Estado que ainda não foram julgados. Já há 3 anos nós fizemos uma representação junto ao Ministério Público pedindo a interdição do módulo 1 e da ala feminina por questões de ordem estrutural. Existe uma caixa d'água que compromete a estrutura do módulo 1, o pátio onde as internas estão é sobre fossas, tá? E as celas estão com rachaduras. A gente imagina que essa reunião que aqui está havendo vai também poder levantar essas questões, mas seria importante que as autoridades efetivamente agissem de maneira a interditar o módulo, independente de que isso venha causar uma situação política ou não. A audiência foi espaço de discussão sobre muitos problemas apresentados no presídio e contou com a participação de representantes do magistrado, bem como a sociedade civil. Desde 2008 que as obras se encontram paralisadas e eu não vejo outra solução
a que o Estado não autorize a retomada dessas obras. Para resolver o problema hoje de Vitória da Conquista em relação ao presídio, só com a retomada dessa construção que se encontra aí parada há 5 anos, desde 2008. Os representantes da mesa discutiram a situação em que se encontram os internos e a demora no julgamento dos processos. E agora o tempo, uma terça-feira de céu nublado com algumas aberturas de sol. E sem chuva aqui na cidade de Vitória da Conquista. As temperaturas devem ficar entre os 18 e os 23 graus. Veja como fica o tempo em outras localidades. Itapetinga tem dia ensolarado com período de tempo nublado. Pode chover ainda hoje, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Na cidade de Poções, a previsão indica possibilidade de chuva, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Barra do Choça, sol com algumas nuvens no céu. A noite será chuvosa. Os termômetros ficam entre os 19 e os 27 graus. Em Caetanos, o tempo não fica diferente. Tempo nublado. As temperaturas oscilam entre os 22 e os 30 graus. E a seguir, vamos acompanhar uma reportagem para incentivar a leitura. Afinal, hoje é o Dia Nacional do Livro. Agora são 11 horas e 12 minutos. Nós voltamos em instantes. De suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Eu tenho uma dúvida. Como se pega a nova gripe? Da mesma forma da gripe comum, pelo espirro, tosse ou contato indireto com secreções respiratórias de quem está infectado. O que eu faço para não pegar a nova gripe? Com medidas simples, você pode se prevenir. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe copos, toalhas e outros objetos pessoais. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Enriquecer o vocabulário, compreender, descobrir coisas novas, obter conhecimento, enfim, aprender. Essas são algumas conquistas que você pode obter com apenas uma leitura. Hoje é o Dia Nacional do Livro e nós vamos exibir essa reportagem para incentivar ainda mais a boa leitura. A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Um empresário de Vitória da Conquista investiu no negócio para incentivo à leitura. A nossa livraria é uma livraria que está sempre aberta para os leitores. Os nossos livros são abertos para as pessoas lerem todos os livros e, se não desejarem comprar, pode colocar na prateleira. Nós fazemos também com relação às crianças. Todos os sábados a gente tem a contação de história e a gente pega sempre um livro. Um dia Chapeuzinho Vermelho, outro dia Os Três Porquinhos. Com isso a gente incentiva a leitura. Então Vitória da Conquista é hoje uma cidade que tem essa oportunidade, que tem essa condição e a gente fica muito feliz no momento que uma pessoa entra nessa livraria e fica aqui lendo. O dia 29 de outubro é uma data especial, onde se comemora o Dia Nacional do Livro, sendo uma data que referencia sobre o ato de ler e de adquirir conhecimentos. Os livros que mais vendem são os 10 mais vendidos, porque saem nas revistas, aqueles livros são mais vendidos e acaba induzindo as pessoas a comprarem. Mas o livro que você pode comprar e garantir que vende são os clássicos de Machado de Assis, de Cecília Meirelles, esses escritores famosos que fizeram história no Brasil, esses são os mais vendidos sempre, eles são sempre mais vendidos. Existe um estudo de que o livro que mais vende no Brasil são dicionário e Bíblia, mas a gente trabalha isso, a gente entende que vende muito, mas em Vitória da Conquista, na nossa livraria, os mais vendidos são aqueles livros que aparecem como os mais preferidos na revista Veja, nas revistas especializadas. Literatura infantil, livros científicos, romances e até livros de culinária fazem parte do vasto acervo de livros encontrado numa grande livraria de Vitória da Conquista. Tem o Cantinho da Criança, a gente faz isso, a gente tem uma contadora de história, vem uma vez por semana, a gente paga para ela vir aqui contar, porque tem a hora-aula dela, mas a gente percebe que a cada dia aumenta esse número de alunos. E quem diverte mais com isso são os pais e as mães, elas ficam felizes em ver a interação do filho dele, da filha dele, com o livro, com a leitura.
Nessa última semana, por exemplo, a gente viu uma dinâmica onde as crianças participaram e foi uma hora que passou tão rápido que os pais nem sentiram. O livro é um meio importante para adquirir conhecimentos e contribuir com o desenvolvimento da nossa linguagem e escrita. E o ESB Notícias fica por aqui. Outras informações logo mais na nossa segunda edição, às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.